Em nosso estudo de hoje, a lição 49 do livro Seara dos Médios tem por título Tesouros Ocultos. Ainda existe quem se dirige aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lotosas paredes a vazarem moedas e preciosidades que lhe atendam aos pruridos da usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais realmente esclarecidos tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que provavelmente lhes explodiriam na mão em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesmo. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar e que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço, amoedado, e amontoa os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirma convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o vosso coração. E as palavras do Mestre Divino também se referem às claridades do bem, quanto às sombras do mal. Quando a gente vai falar sobre o ouro, sobre o dinheiro, sobre o valor material aqui na Terra, é a gente pensar no seguinte: o raciocínio tem que ser esse para todos nós espíritas. Se eu for convidado a sair desse corpo hoje, o que estarei levando comigo para o outro lado da vida, para a vida principal, que é o mundo espiritual, não é esse mundo aqui. Esse mundo é muito rápido, é muito breve, né? O que eu levo de tesouro dentro do meu coração? Aquele tesouro que Jesus fala no Evangelho que nem os ladrões nem as traças nunca alcançarão. Eu vou levar em primeiro lugar o que eu tiver adquirido de cultura. Então, o que eu puder, né, no primeiro momento, investir na minha formação mesmo. E quando a gente fala na formação, no estudo mesmo, o que eu puder investir em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não por conta dos títulos, mas por conta da bagagem intelectual que a gente vai estar trazendo para a gente, para poder daqui a pouco colocar à disposição de todos. Então, ó, o que eu aprendi, eu levo comigo. Primeiro ponto. E segunda coisa que eu levo comigo, aquilo que eu fiz de diferença na vida dos outros. Agora, quando a gente utiliza o patrimônio apenas para gozar dos prazeres da matéria, é uma fase também que todo mundo passa por ela. E uma vez até eu conversando com um espírito, um amigo que está do outro lado, ele falando assim, não, todo mundo precisa um dia gozar os prazeres da matéria para aprender também o que é gozar dos prazeres do espírito. São degraus de uma escada. Então, é válido. Uma vez também falou assim, ó, as conquistas materiais, elas são muito úteis para depois mostrar para a gente que a gente consegue também conquistas espirituais. É claro, a conquista material vai ser o quê? Vai ser comprar aquela casa, comprar aquele carro, comprar os bens terrenos. O que é conquista espiritual? Aprender a perdoar, aprender a ser paciente, aprender a ser manso e pacífico. Então, quer dizer, são etapas diferentes que uma vai levando a outra. Mas a gente passa por essa fase da matéria e a gente tem que começar a pensar dessa maneira. Se eu desencarnar hoje, o que eu levo para o outro lado comigo?
a bagagem intelectual que eu adquiri, cultural, e o que eu fiz de diferença na vida das pessoas. Por quê? Como assim que eu fiz de diferença? Porque nós vamos nos encontrar uns aos outros do outro lado da vida também, porque uma coisa é certa, todo mundo um dia vai desencarnar. O espírito não, o espírito é imortal. E quando a gente chegar do outro lado da vida, como é que vai ser a reação nos nossos reencontros? Vai ser a reação de estar encontrando uma pessoa que fez a diferença no momento difícil que eu estava aqui na matéria, que cuidou de mim quando eu estava doente, que me ajudou financeiramente, que me ajudou moralmente, que me deu conselhos, ou vai ser daquela pessoa que, a semelhança daquela, quando a pessoa está afundando na lâmina, coloca a mão assim para afundar mais ainda. Ou vai ser simplesmente aquela pessoa que desprezou. Então a gente vai ter essas reações quando a gente chegar do outro lado da vida. O Emmanuel, no estudo de hoje, ele vem falar inicialmente de pessoas que, de maneira muito imatura ainda, procuram nos espíritos maneira de encontrar tesouros aqui na Terra, tesouros materiais. A gente vai dizer uma coisa, pode ser que consiga? Pode. Agora a gente vai dizer assim, qual é o tipo de espírito que vai estar se prestando a te ajudar a encontrar tesouros? Pode até ser espírito familiar nosso, mas eu estou falando assim do ponto de vista, é um espírito superior ou é um espírito que ainda está apegado à matéria e por isso já demonstra a sua inferioridade? A gente, com todo o respeito que a gente tem, algumas culturas que estão aqui no Ocidente com a gente. Uma vez eu perguntando para um amigo, quando você vai numa rua e encontra uma oferenda, e nessa oferenda tem uma garrafa de cachaça e tem um frango morto, que tipo de espírito vai ser atraído para estar se beneficiando da cachaça e do frango morto? Fica a reflexão, com todo respeito. Aí tem gente que vai falar, isso é preconceito? Não, outrora se tirava vida, para fazer as oferendas. Hoje a legislação humana não deixa. A legislação humana fala, se tirar a vida de alguém é homicídio, o direito à vida está acima do direito à religião. Então acabou essa coisa de justificar, porque até Abraão quase ofereceu, quase sacrificou seu próprio filho para mostrar a sua fé em Deus. Se Abraão vivesse hoje e sacrificasse seu filho, responderia por homicídio. Hoje a coisa é diferente. O dia que a nossa legislação também amparar os animais, não se vai poder mais fazer sacrifício de animais. Aliás, até no Livro dos Espíritos a gente encontra uma pergunta que fala assim, eu tenho direito limitado de destruição sobre os animais? Fala, o nosso direito ele se limita a duas coisas, a segurança nossa e a alimentação. Se aquele animal está oferecendo risco à minha vida, eu tenho direito de me defender dele. Ou então sacrificar para minha alimentação. Tudo que passou disso entra na destruição abusiva. Mas o principal aqui, que tipo de espírito a gente vai estar atraindo? Então a gente vai começar a pensar assim, seriamente, os recursos materiais que eu tenho hoje, eles são para quê? Para o que o Emmanuel vem trazendo como exemplo, o professor vai empregar as palavras que não tem preço amoedado. O escritor, as letras do alfabeto, que também não tem preço. O compositor com 7 notas, que desconhece totalmente o ouro. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Que frase maravilhosa. Ainda assim é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. E ele chama atenção assim, no trabalho, mas trabalho fazendo bem. Você está trabalhando numa coisa que está produzindo drogas para viciar as pessoas. Você está também se comprometendo com a lei de causa e efeito. Então ele fala para a gente, é preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos. E foi Jesus que falou, onde guardares o vosso tesouro, tereis retido o coração. Quando é para utilidade, quando é para o bem, quando é para ajudar, a gente está conquistando patrimônios. Isso acaba sendo... Não é tão difícil da gente entender essa sentença dos Espíritos de Jesus. Não é difícil. A questão é a gente começar a pensar assim, né? O que estou fazendo? Para que estou fazendo? Qual é a utilidade do que estou fazendo? E a gente vai ter a resposta da nossa consciência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.